Nós vamos meditar esse capítulo todo praticamente. 1 Crônicas, primeiro livro, Crônicas, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclague, estando ele ainda escondido por causa de Saul. Eram dos valentes que ajudaram na guerra. Somente até aí. Nós vamos construir algo aqui juntos, Por isso às vezes no início você vai ficar meio sem entender, mas eu creio que devagar, daqui a pouco você vai começar a discernir. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria discernindo os tempos. O que nós precisamos para esses dias é discernir, buscar entender o que Deus está fazendo, como eu disse há um tempo atrás, primeiramente em nós, para que Ele faça através de nós. E eu meditando nesse texto, esse tempo que nós lemos aqui, a 1 Crônicas 12, é um tempo de muita mudança. É um tempo onde virá um novo de Deus. Porque é um tempo onde Saul está reinando, e é um tempo que eu vejo onde o que o homem colocou, Deus está destronando para que ele coloque algo que ele queira, para que ele coloque a vontade dele, para que ele coloque algo segundo o seu coração. Eu entendo, queridos, nesse tempo muita coisa mudou, mas eu creio também que esse tempo vai passar e Deus tem algo para nós como igreja. Deus tem algo para nós nesse tempo. E antes da gente entrar aqui na palavra, na parte da introdução, eu queria fazer umas perguntas a você que o Espírito colocou no meu coração, que eu fiz a mim. Perguntas que eu parei e falei, uau! Coisas às vezes que na correria você não para meditar, para buscar entender. E sempre quando Deus, queridos, vai trazer algo novo, toda reforma, tudo que é novo gera um certo transtorno. Eu não sei se você já passou por essa situação de você estar reformando uma casa e morando dentro dessa casa. É aquela sujeira, você sai de manhã para trabalhar, volta à tarde, a casa está tudo suja, empoeirada, é cimento para todo lado. Gera esse transtorno, toda reforma, tudo aquilo que Deus vai fazer de novo gera esse transtorno. E às vezes o nosso interior está de ponta cabeça. Sabe, às vezes nesses dias você era uma pessoa até fevereiro e hoje você é uma outra pessoa. Você não era tão ansioso, você não era tão acelerado no início do ano e devido a toda essa situação a sua vida virou uma loucura e está tudo de ponta cabeça. Mas eu queria dizer algo antes de entrar literalmente na palavra, que Deus não perdeu o controle, queridos. Deus não mudou. Ele ainda continua sendo bom. Nós precisamos tirar essa mentalidade da nossa vida que Deus está sentado numa nuvem, no trono, com um cajado e um trovão na outra mão, esperando você errar para te acertar. Deus é um Pai bom e Ele não mudou. O que Ele quer é que nós possamos nesses dias discernir os tempos, entender o que Ele está fazendo e como o pastor mesmo orou agora há pouco, para estarmos preparados como as 10 virgens, estarmos preparados. Só 5 delas estavam preparadas. Mas o desejo do coração de Deus é que nós possamos estar preparados. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual tem sido o seu comportamento diante de toda essa situação que nós estamos vivendo nesses dias? Será que você tem entrado em lugares de murmuração? Será que você, ou eu, será que nós temos entrado em lugares de descontentamento? Será que nós temos entrado em lugares, através do nosso posicionamento, lugares que desagradam a Deus nesses dias? Analisando, nós estamos entrando aí praticamente no 5º mês, vamos dizer, de pandemia, falando de mês. O que mudou na sua vida em toda essa pandemia? Como era a sua vida até fevereiro e como é a sua vida hoje? Minha vida mudou muita coisa, queridos, muita coisa. Sabe, como estava a sua fé, como você estava com Jesus e como você está hoje? O que mudou? Você se esfriou? Você está mais perto dele? Sabe, queridos, algo que nós precisamos entender para esse tempo.
Paulo diz em Romanos, capítulo 12, que a gente não deve se moldar ao padrão desse mundo. O que Paulo está tentando dizer ali? Que a gente não deve entrar nos moldes desse mundo, mas a nossa vida deve ser uma vida de inconformismo. Inconformismo com o sistema mundano. Inconformismo com tudo aquilo que o mundo tenta nos enfiar goela abaixo. A nossa vida deve ser uma vida de inconformismo. Diariamente nós temos que viver inconformados, não aceitarmos, porque muitas vezes nós entramos nesse lugar de aceitação, nos moldamos ao padrão deste mundo e ficamos nos questionando Deus, Deus, por que isso, por que aquilo? Enquanto Deus quer que a gente viva uma vida de inconformismo, porque quando nós vivemos, não nos amoldamos a esse padrão deste mundo, Paulo vai dizer que nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, e você e eu às vezes estamos querendo experimentar essa vontade, mas nós estamos aceitando o sistema, aceitando o que o mundo tem tentado nos influenciar, queridos. Nós precisamos entender que nós não somos um corpo e nesse corpo há uma alma e temos um espírito, mas sim nós somos um espírito, temos uma alma e estamos temporariamente dentro de um corpo. A nossa vida aqui é passageira. Eu gosto muito de uma canção que diz assim, que o dobro do mundo para mim não é nada, porque o meu lugar não é aqui, queridos. Nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Como você tem olhado para toda essa situação? O que essa pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo tem feito dentro do seu interior? Como eu disse, você não era ansioso e agora é, você não era tão acelerado e agora é. O que isso tem trazido? O que isso tem, toda essa situação tem externado na sua vida? E eu quero aqui, juntamente com você, nesses minutinhos que a gente tem, meditar sobre a vida de alguns homens de Deus que passaram por dificuldades, passaram por tribulações, e eu queria que verdadeiramente, como o pastor orou aqui, você abrisse o seu coração, porque às vezes você está questionando Deus de muitas coisas, e o que Deus espera de nós, de você e de mim, de nós, é um posicionamento diferente do que nós estamos tendo nesses dias. Queridos, muitas vezes nós temos um posicionamento de chorarmos na presença de Deus, de clamarmos a Ele, de fazermos orações intensas. Sim, nós devemos fazer orações, como o pastor Diomedes disse, devemos ser sinceros, não procure palavras bonitas para falar para Jesus. Eu bato muito nessa tecla. Seja sincero com Ele, fala onde está doendo. Se eu chegar lá no médico e falar, doutor, se eu tiver com uma dor de cabeça, chegar lá no médico e falar, doutor, está doendo esse joelho, ele vai dar um médico para o joelho. Assim é com Deus. Às vezes você está clamando, tentando achar palavras bonitas para falar para Deus e não está falando para Ele onde está doendo. Seja sincero, abra o seu coração a Jesus. Sabe, mas mediante a esses homens que Deus colocou no meu coração, eu queria fazer um paralelo aqui juntamente com você, e você colocasse a sua vida, comparando a vida desses homens. E eu amo a Bíblia porque ela fala o que esses homens, esses heróis da fé, homens diferenciados, eu gosto muito desse termo, fizeram de certo, mas também fala o que eles fizeram de errado. Sabe, a Bíblia mostra a transparência, a totalidade. E o primeiro homem que eu gostaria de falar é sobre a vida de Noé. Gênesis capítulo 6, para você que está anotando aí, fala sobre a história de um homem chamado Noé. Um homem íntegro, um homem que achou graça diante de Deus, um homem de caráter na sua geração. Queridos, o que Deus procura nesse tempo é homens de caráter. O que Deus procura nesse tempo é que eu e você, sacerdotes, nos posicionemos como homens de caráter. Deus quer que nós possamos nos posicionar como famílias de caráter, famílias que reflitam o caráter de Jesus. Sabe, nesses dias Noé foi chamado para desenvolver um projeto, uma arca. E o que eu mais amo em toda a história de Noé é que Deus falou com ele apenas uma vez. Abraão, Deus precisou ficar lembrando ele várias vezes: Abraão, sai da barraca aí, Abraão, vem aqui, olha as estrelas. Mas Noé não, foi uma vez só. E esse homem abraçou esse projeto juntamente com a sua família e desenvolveu aquilo que Deus tinha pedido para ele. Quais são os projetos que Deus tem colocado no seu coração nesses dias? O que Deus tem entregado a você nesses dias? Você vai deixar passar o que Deus tem entregado a você e ao seu coração nesses dias? Sabe por quê? Noé também foi chamado de louco. Às vezes o projeto, algo que Deus está entregando para você nesses dias, você fala, não, isso é loucura. Noé também foi chamado de louco, você pode ter certeza.
nunca tinha caído uma gota do céu, e ele falava, vai chover, eu estou construindo esse barco aqui porque vai chover. Ele foi chamado de louco. Sabe, eu creio que nesse tempo, nesse novo que está vindo aí, Deus vai nos dar estratégias, queridos. Deus vai nos direcionar nesse tempo. Sabe, e às vezes ideias que pareça loucura para você, compartilhe com o seu líder. Fala, eu tive um sonho, tive uma visão, Deus falou comigo sobre um projeto, compartilhe com ele. Não guarde isso para você, não deixe passar uma oportunidade que Deus está te dando de fazer a diferença na vida das pessoas. Moabe foi desafiado por Deus, queridos, desafiado por Deus. E às vezes Deus vai desafiar você nesses dias. Deus vai te dar um projeto, um ministério, algo de Deus vai te direcionar, algo que vai fugir dos padrões, mas Ele gosta de nos desafiar. Ele fez assim com Abraão. Vamos entrar aqui já em Abraão, Gênesis 12. Primeira área que ele tocou em Abraão foi tirar Abraão da zona de conforto dele. Abraão, sai da tua casa, sai aí da casa dos teus pais, sai da vizinhança. Abraão, queridos, foi chamado para um lugar desconhecido. Deus não falou para ele, Abraão, sai daqui de Fernandópolis hoje e vai até Rio Preto. Não, Deus falou para ele, pega essa rodovia aqui e eu vou te mostrar o caminho. Ele foi chamado para um lugar desconhecido, mas ele foi obediente. Como eu disse agora há pouco, algo que agrada a Deus é obediência. Não adianta ter orações intensas, orações de fé, quando o meu posicionamento não é um posicionamento de obediência. Nós precisamos obedecer, queridos. Às vezes você tem sacrificado, tem servido, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer uma vida de obediência. Obediência à palavra, obediência ao que Ele tem falado a você, falado ao seu coração, falado a nós como igreja. Que possamos nesses dias traçar um caminho de obediência. A obediência é algo que agrada a Deus. Vê o que Deus falou de Jó, eis meu servo Jó, obediente. O que Deus espera de nós é uma obediência como a de Abraão. Ele seguiu a direção de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando ele entrou na direção de Deus, ele viveu a provisão de Deus. Às vezes você tem se questionado muitas coisas, porque você está fora da rota. Se você entrar na rota, você vai viver a provisão de Deus, porque você vai estar agradando a Deus com a sua obediência. Você vai ver no capítulo de Gênesis que onde Abraão chegava, daqui a pouco já não cabia mais os bois, não cabia mais nada. Ele tinha que partir para outro lugar. Chegou uma hora que ele e Ló precisou ser separado porque não cabia mais, não dava mais para os dois caminhar junto. Mas algo que me chama a atenção também na vida de Abraão é que ele não teve medo de entregar tudo que era mais precioso que ele tinha na hora de entregar Isaac. Sabe, ele não teve medo de entregar a promessa, aquilo que Deus havia prometido. A hora que ele sim, até então era só fé, mas a hora que ele viu, pegou nos braços e Deus pediu, ele não teve medo de entregar. Sabe, nesses dias, nesse de novo, muitas vezes Deus vai pedir algo para você, e algo que às vezes foi prometido no passado, mas Ele quer um posicionamento seu de obediência, de fé. Sabe, às vezes Deus vai te pedir o seu ministério momentaneamente para você dedicar mais à sua casa, à sua família, dedicar mais a seus filhos, mas Ele não está querendo matar você, Ele está querendo te curar por dentro para que você faça algo. Eu creio muito nessa linha que antes de Deus fazer algo através de nós, Ele vai fazer em nós. Sabe, a pandemia não veio para matar você, veio para você olhar para dentro de você e falar, o que tem que ser mudado aqui? O que tem que ser mudado aqui? O que precisa ser mudado aqui, Jesus? O que eu estou fazendo de errado? E às vezes, em vez de nós entrarmos nesse lugar de olhar, de fazer essa introspecção, essa avaliação, nós entramos num lugar de questionamento, entramos num lugar de murmuração, queridos. Sabe, Abraão, com toda a sua história, ele nos deixou um legado de fé. Muitas vezes você vai fazer algo que você vai aparecer aos holofotes, mas às vezes você nunca vai subir num púlpito, mas você vai deixar um legado, se você seguir a direção que Deus tem te dado nesses dias. Porque muitas vezes quando a gente fala, você vai ser usado por Deus, Deus vai te usar nessa geração, você já pensa, uau, eu vou pegar um microfone, Deus vai me dar um dom de tocar um instrumento. Vai muito além, queridos. Fala para mim se você ouviu o nome de alguém, da pessoa que pregou para um herói da fé, para a pessoa que ganhou alguém hoje muito importante para Jesus. Às vezes você não vai aparecer, mas o fruto da tua obediência, queridos, esse vai alcançar vidas, vai alcançar nações, vai alcançar pessoas.
Nós precisamos nos posicionar e falar: Jesus, eu não quero aparecer, eu quero fazer a tua vontade. Porque muitas vezes nós falamos: você vai ser usado por Deus, Deus vai te dar uma estratégia para essa geração. Nós já pensamos: vou pegar um microfone, vou aprender um instrumento. Vai muito além disso, queridos. Vai muito além disso. Deus é um Deus de secreto. Deus é um Deus que gosta de trabalhar dentro de nós, os seus filhos. E nem sempre nós vamos aparecer. E eu aprendi algo na minha caminhada. Eu tenho 10 anos de caminhada com Jesus. Quanto mais eu corro de aparecer, mais Ele me coloca, me dá um microfone. E é assim a nossa caminhada com Cristo. Aos tempos você vai caminhando e vai discernindo os tempos. Falando um pouco agora sobre José, Gênesis 37, você que está marcando aí, um sonho impossível. José teve um sonho que ele compartilhou na mesa e os pais, Jacó não acreditou nele e falou: você está doido? Você está falando que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Como eu disse agora há pouco, às vezes Deus tem te dado um projeto em sonho, algo de uma área, não sei, social, ministerial. Às vezes lá no seu trabalho você vai ganhar, ninguém lá é de Jesus, você vai ganhar todo mundo lá para Jesus. Isso é um projeto de Deus, queridos. Na sua família, só você começou nesse processo e você, através do seu testemunho, do seu posicionamento, você vai alcançar pessoas. Um sonho de Deus para a sua vida. Um sonho que pode parecer impossível, pode parecer improvável. Ninguém acredita no seu sonho, mas creia nos seus sonhos. Creia nos seus sonhos. Às vezes você está como Mefibosete, lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Você está achando que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Nesses dias Ele está te chamando, fala: se posicione, filho. Se posicione, filho. Se posicione, filha. Eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo novo. Se posicione. O que Deus quer de nós é um posicionamento, queridos. Independente das circunstâncias, José não abriu mão do que Deus tinha para ele. Eu não estou falando que vai ser um mar de rosas, que você vai se posicionar hoje e falar: não, nós vamos orar aqui daqui a pouco, eu vou me posicionar, eu quero viver o que Deus tem para mim. Queridos, se você nunca leu, leia a história de José. Comece em Gênesis 37, vai até os 50, você vai ver como foi o processo de José, vendido por seus irmãos, traído, preso, mas em todos os lugares que ele estava, ele era um referencial de Deus lá. Ele tinha um caráter, ele deixava uma semente, ele não abriu mão, independente das circunstâncias internas. Ele sabia o que estava dentro do seu externo, ele sabia onde ele ia chegar, ele sabia como o seu posicionamento ia influenciar na vida das pessoas que estavam ao redor dele. E algo que mais me chama a atenção na vida de José é que ele era um filho amado do pai, ele era um filho amado de Jacó. E você somos esses filhos. Jacó fez uma roupa toda colorida para José, toda linda. Nós somos esses filhos amados do pai, filhos amados do pai. Falando um pouco sobre a vida de Moisés, um paralelo aqui para a gente meditar um pouco. Moisés foi o libertador, um homem que falava face a face com Deus. Para você que está anotando aí Êxodo capítulo 2, queridos, Moisés foi nascido em um tempo de muitas incertezas, um tempo muito difícil, acho que muito diferente desse tempo, né? Tempo de incertezas, um tempo muito difícil, um tempo onde todos os primogênitos, os bebês estavam sendo mortos. Moisés foi gerado em um lugar, mas foi criado em outro lugar. Sabe, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que o seu lugar não era no palácio. Ele sabia que ele tinha um povo para libertar. Uma coisa que eu amo na vida de Moisés é que ele vivia um lugar de dependência em Jesus. Ele vivia um lugar de dependência. Porque às vezes nós olhamos, quando Moisés estava diante de Deus intercedendo pelo povo, que ele fala assim: se o Senhor não for, eu também não vou. Moisés era dependente, mas não. Lá quando Deus chamou Moisés, Deus falou assim: Moisés, eu estou chamando você. E Moisés falou: não, Senhor, eu sou pesado de língua. Se tem algo, queridos, algo meu, que eu nunca vou entrar nesse lugar de bater no peito e falar: eu estou pronto. Jamais, eu vou estar sempre sendo dependente dele. E Moisés era assim. Moisés falou: Deus, eu sou pesado de língua, eu sou pesado no falar, eu não sei falar direito. Sabe o que Moisés estava expressando ali? A dependência dele. Muitos classificam como medo, como rejeição do chamado, mas não, ele estava mostrando ali que ele era dependente, que ele não estava pronto.
mas que se Deus estivesse com ele aceitaria isso, ele estaria na total dependência de Deus. E algo que mais me chama a atenção na vida de Moisés é que o sucesso sempre está no sucessor, e ele deixou um sucessor, que é Josué. E algo desafiador que o Josué pegou, Moisés era o libertador, Josué já era um guerreiro, estrategista. Josué pegou um povo com uma mentalidade de escravo e transformou esse povo em guerreiros, queridos. Transformou eles em guerreiros. Quando Josué aceita esse desafio, muitas vezes Deus vai nos desafiar, queridos. Olhe para a vida dos apóstolos, todos foram chamados e ninguém era desempregado, ninguém tinha uma poupança para você viver o resto da vida, todos tinham a sua vida, todos trabalhavam, mas eles foram chamados para fazer algo, e eles entendiam que esse algo ia transformar pessoas, ia alcançar vidas. Sabe o que muda? Você acha que o mesmo Pedro que estava lá naquele barco que Jesus chamou era o mesmo Pedro que pregou e 3.000 pessoas se converteram e o Espírito Santo veio e fogo veio? Não, queridos, ele entrou nesse processo, ele se entregou para esse processo, passou por dificuldades, ele negou Jesus, mas sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele teve um arrependimento genuíno. Sabe, ele se posicionou em arrependimento e falou: uau, eu errei com meu mestre, eu andei 3 anos com ele e eu errei com ele. Mas ele se posicionou e falou: agora eu quero fazer diferente. Sabe, o que Deus tem nos dado nesses dias é uma oportunidade de nos posicionar e falar: Deus, eu quero fazer diferente. Deus, me dá uma oportunidade que eu quero fazer diferente, como eu fiz até agora. Eu quero fazer uma oportunidade, eu quero fazer diferente. Sabe, como Sansão, que brincou com o pecado, que fez o que Deus falou que ele não deveria fazer. Sabe, um Sansão, um cara consagrado a Deus, um nazireu, um escolhido de Deus como eu e você para esse tempo, mas ele também verdadeiramente se arrependeu. E a Bíblia fala que no dia da morte dele, ele matou muito mais homens do que em toda a sua vida. Queridos, o nosso posicionamento, o nosso arrependimento vai dar frutos. E esses frutos, queridos, vão trazer pessoas para a presença de Jesus. Esses frutos desse nosso posicionamento vai alcançar pessoas de uma forma sobrenatural. E muitas vezes o que nós queremos é ver, né? Queremos ver provas, queremos ver, não precisamos ver, nós precisamos crer, queridos. Precisamos crer da direção que Ele tem nos dado. Como Samuel, um homem chamado por Deus, um milagre, a mãe dele era estéril, já começou ali um milagre. Às vezes você que está me assistindo como eu, é um milagre, e você tem falado: não, é um milagre. Você é um milagre, você tem algo para essa geração, jovem, você tem algo para essa geração, algo dentro de você que precisa ser externado para pessoas que estão ao seu redor, para que alcance pessoas, para que alcance vidas, para que alcance a sua família. Como eu disse, às vezes você nunca vai subir num púlpito, mas a sua família vai ser alcançada e alguém da sua família vai viajar nações. Às vezes você vai discipular pessoas no secreto que vão ganhar pessoas para Jesus, e essas pessoas vão a nações. Sabe, o que importa nesses dias é a semente que semeamos e não o fruto, porque muitas vezes nós queremos ver o fruto, nós queremos saborear o fruto, mas nós não precisamos ver. O que nós precisamos é crer nesses dias. Nós precisamos crer, queridos, crer. E o que falar de Davi? Chegamos aqui nesse texto onde Saul, que foi um rei levantado por Deus, estava caindo, e Deus estava levantando ali Davi, um homem segundo o seu coração, um pastor de ovelhas, um homem simples como o nosso Jesus. Nem o pai dele, quando o profeta Samuel chegou, ele apresentou todos os irmãos, falou: tem esse, não. Nem o pai dele viu uma capacidade, nem o pai de José acreditou no sonho de José. Às vezes dentro da sua casa, você vai ter palavras que vão tentar te desmotivar,
Você vai ter às vezes palavras de pessoas que não conhecem a palavra, ou até pessoas que conhecem a palavra, que vão te desmotivar, mas nesses dias eu queria te desafiar a estar focado em Jesus, a não perder o foco daquilo que Ele tem falado para você no secreto. Sabe, se você nessa caminhada pecou, falhou, faça como Davi, confesse, se arrependa, tenha um arrependimento genuíno e veja o que Deus vai fazer através da sua vida. Veja o que Deus vai começar a fazer no seu interior, para que você faça no seu exterior, queridos. Olhando para a vida de Jonas, Jonas foi ensinado por Deus a ter compaixão. Porque muitas vezes nós olhamos para a vida de Jonas e toda aquela situação que ele foi mandado para Nínive, ele foi para Tarsis, olhamos, como Jonas foi fujão, desobediente. Mas sabe algo que Deus precisava quebrar em Jonas ali? Era o orgulho de Jonas. Jonas olhava para Nínive e falava assim: eles não merecem a salvação, eles não merecem. Sabe, Deus precisava quebrar o orgulho de Jonas, queridos. Muitas vezes Deus vai quebrar o nosso orgulho, Deus vai quebrar o nosso status, Deus vai quebrar muitas vezes o ministério que nós tanto amamos e vai pedir esse ministério para um tempo de refrigério, um tempo de cura, um tempo de edificação, um tempo onde Ele vai derramar o bálsamo de Gileade e vai curar as feridas e nos preparar para o novo que Ele vai fazer em nós, queridos. Jonas tentou fugir da missão que Deus deu para ele pelo status, porque ele era muito conhecido. Ele era muito conhecido, ele tinha um status e Deus quebrou ele no meio, queridos. E é o que me chama a atenção na toda a história de Jonas, é que no meio da tempestade ele estava dormindo. Você consegue dormir? No meio de uma tempestade? Dentro de um barco? Imagina como esse barco estava chacoalhando e ele estava dormindo. Jonas estava adormecido, queridos. Sabe, o maior desafio de nós esses dias é não estarmos adormecidos. Sabe, não estarmos dentro da presença de Deus, mas não estarmos conectados diretamente à verdadeira videira que é Jesus. Sabe, Jonas estava adormecido. E mesmo ele se arrependendo, Deus mostra a bondade, Deus coloca um peixe. Havia cuidado de Deus, queridos. Deus coloca um peixe, deixa ele lá na beira do mar, na beira da praia. Deus coloca ele na terra. Fala: vai, Jonas, agora. Deus é especialista em segunda chance. Às vezes você está me assistindo e fala: para mim não tem mais jeito, para minha família não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito. Mas Deus é especialista em segunda chance. Sabe, quando ele chama Isaías fala: Deus, Isaías tem uma experiência sobrenatural, ele é tocado por Deus, tocado por um anjo, tocado por uma brasa do altar, queridos. Sabe, ele entendeu que ele foi convocado por Deus, ele se colocou à disposição, e por isso ele foi colocado em lugares de honra. Se for estudar a história de Isaías, você vai ver que ele aconselhava reis, queridos. E ele foi o profeta que mais falou de Jesus. Sabe, não que nós devemos almejar isso, mas quando nós traçamos, às vezes você vê aí na internet, no Instagram, homens de Deus lá em Brasília aconselhando, lugares de honra, queridos, porque eles se posicionaram. Sabe, o que falar de Jeremias, o profeta chorão, um homem convocado por Deus para um tempo onde o povo estava em rebeldia. Sabe, às vezes Deus vai te colocar no meio de pessoas que estão rebeldes, que não acreditam mais na igreja, que não acreditam mais em Jesus. Deus vai te colocar no meio dessas pessoas. Sabe, Jeremias foi maltratado pelo seu próprio povo por causa da sua mensagem. Ele foi ignorado pelo povo, por isso que ele ficou meio que em depressão, chorava muito porque ele foi ignorado. E às vezes, mas Jeremias tinha essa convicção que ele precisava fazer algo. Às vezes Deus vai te colocar em lugares que você vai ficar meio sem entender o que estava acontecendo, por que eu estou aqui, esse povo rebelde, mas tenha a convicção do que Deus quer fazer através de você nesses dias. Queridos, Daniel escolheu não se contaminar. Às vezes você, como Daniel, vai ser levado a um lugar que você não conhece ninguém, a Babilônia, um lugar feio, que você não conhece ninguém. Mas sabe o que Daniel fazia? Sempre ele tinha amigos por perto. Sempre tinha lá Ananias, Misael e Azarias por perto.
E esses caras andaram tanto com Daniel, que lá na fornalha Daniel nem estava, e eles estavam firmão com Jesus. Sabe, Daniel se posicionou, falou, não, eu não vou me contaminar, eu estou aqui, mas eu não vou me contaminar. É a ordem do rei, mas eu não vou me contaminar. E aí Deus preparou tudo, queridos. Não se contamine, mas ore, e Deus vai preparar todas as coisas, porque Daniel foi honrado na Babilônia. Foi honrado, a Babilônia é uma figura, uma tipologia de mundo. Daniel foi honrado lá no meio do mundo. Às vezes Deus vai te colocar em um lugar que você não vai entender nada, que você não conhece nada, mas caminhe perto dos seus amigos, esteja junto com eles, porque Deus vai te honrar naquele lugar. Sabe, Deus vai cuidar de você. Lucas 1, João Batista, o que falar de João Batista? Homem que preparou o caminho para Jesus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Maria chegou lá para visitar Isabel e ele já deu uns 2 glória, 3 aleluia. Era um homem simples, as suas vestes eram simples. Levantado depois de um tempo de silêncio de Deus, onde Deus não falava nada, ele foi levantado com uma mensagem de arrependimento, uma mensagem aos nossos olhos dura, mas era o que Deus queria para aquele tempo. Mas ele preparou o caminho para Jesus. Nós já estamos encerrando, queridos. Falta só mais 2 personagens. Falar um pouquinho sobre a vida de Pedro, um homem que andou com Jesus, eu até adiantei um pouco agora há pouco. Homem que tinha uma personalidade forte. Às vezes você fala assim, mas eu tenho um temperamento, uma personalidade muito forte. Queridos, Pedro também tinha, mas Pedro obedeceu ao chamado de Jesus. Pedro entendeu que ele não era apenas um pescador de peixe, mas com Jesus ele seria um pescador de homens. Um homem ousado, foi o único discípulo que andou sobre as águas. Ele errou, negou Jesus, mas ele se arrependeu amargamente. E olha o que ele fez em Atos 2 e 3, leia depois se você não conhece esse texto. Numa pregação, 3.000 pessoas aceitam Jesus, o fogo cai do céu e eles são batizados, queridos. E agora, para finalizar, falar sobre Paulo. Paulo tinha uma frase que ele sempre falava assim, que ele estava preso a Jesus. Ele era escravo de Jesus, ele era escravo do Evangelho. Estudando a história de Paulo, não sei se isso vai fazer um pouco de sentido para alguém que está me assistindo aí. Paulo vivia na cidade de Tarso, e a cidade de Tarso, se a gente fosse colocar nos dias de hoje, era uma cidade universitária. Às vezes você vai ser levado, ou está aqui em Fernandópolis, uma cidade universitária, mas você não mora aqui. Paulo foi educado por Gamaliel, queridos, um dos doutores da lei daquele tempo. Paulo vivia na alta sociedade, Paulo era um cara diferenciado, um fariseu, mas foi alcançado por Jesus no caminho. Às vezes nesse caminho você começou um processo porque você foi alcançado para Jesus. Eu quero te dizer, se entregue a esse processo, se entregue ao que Jesus pode fazer na sua vida e através da sua vida nesses dias, queridos. Sabe, como Paulo falava que ele estava preso ao Evangelho, esteja sempre juntamente com Jesus, não viva uma vida de solidão, mas uma vida de solitude nele, junto com ele, dependente da presença dele, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Todos esses homens, queridos, se você parar para analisar, faz muito sentido com o que eu falei agora há pouco de Romanos 12, todos viviam inconformados com a sua geração, não se conformavam com aquilo que estava acontecendo, eles sabiam que eles tinham algo dentro dele que poderiam mudar toda aquela história. Nós estamos presos a Jesus, sabe, às vezes você fala, Juninho, eu sou muito simples, eu não tenho uma faculdade, eu sou muito simples, mas eu queria te dizer algo para você. No reino, queridos, tem espaço para todos. Pedro era um cara de pouca cultura e olha o que ele fez. Paulo era um homem de muita cultura, de muito estudo e olha o quanto Deus usou ele. Sabe, Deus sempre vai trabalhar em nós para fazer algo através de nós. Se entregue para esse propósito, se entregue para esse projeto, se entregue para o que Deus tem para fazer através de você. Faça um paralelo, deixe que o Espírito Santo ministre o seu coração nesse tempo. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um sonho como José, se Deus te deu um projeto como Abraão, queridos, não entregue os pontos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre muitas coisas,
Mas Jesus não fala assim, aquele que tiver perfeito vai ser salvo. Não, Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa vida é uma vida de perseverança, não entregue os pontos. Caiu, levante, ore, se arrependa e persevere naquilo que Deus tem para fazer, queridos. Eu queria ter um tempo de oração aqui juntamente com você nessa noite, para que Deus nos capacite, para que Deus nos direcione nesse tempo, para que independente das circunstâncias, em todo o tempo possamos estar focados em Jesus, em tudo aquilo que Ele tem para fazer através de nós, queridos. Mas primeiro Ele vai fazer em nós. Primeiro Ele vai fazer a gente fazer uma autoavaliação, uma introspecção e analisar o que tem que ser mudado aqui. Será que eu estou como Jonas, eu estou orgulhoso? Será que eu estou com muito status e eu preciso quebrar esse status aqui? Será que eu estou como Moisés, num lugar de dependência dele? Será que eu estou como Daniel, num posicionamento certo, independente da circunstância? Eu não quero me contaminar. Se você pode, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração e faça uma oração sincera a Jesus. Antes da gente começar essa oração, começando já, ela fala assim, fala para Ele onde está doendo. Sabe, eu sei que você meditou nessa palavra, fala para Ele onde está doendo. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Jesus. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos, Pai, que estão me assistindo e ainda vão me assistir. Pai, nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Queremos colocar os nossos corações, toda a plenitude da nossa vida diante do Senhor. Nós queremos entregar os 100%, não apenas 99, 90 ou 80, mas nós queremos entregar os nossos 100% ao Senhor, Jesus. Pai, muitas vezes existem pessoas que estão assistindo que o Senhor, como Noé, vai dar um projeto, algo desafiador. Existem pessoas que estão assistindo que, como José, o Senhor vai dar sonhos que eles não vão entender. Existem pessoas que estão assistindo que, como Abraão, o Senhor vai tirar eles da zona de conforto. Como Josué, o Senhor vai levar eles a trocar a identidade, a mentalidade de um povo. Pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer através dos meus irmãos, mas a minha oração é para que o Senhor capacite eles nesses dias. Que o secreto seja mais importante do que tudo, Jesus. Que o altar, que as plataformas não nos corrompam, mas que o secreto nos fortaleça, Pai. Que o secreto nos fortaleça nesses dias onde o Senhor está trabalhando para algo novo. Nós cremos em algo novo como igreja, no novo tempo na face da terra como igreja, e nós nos entregamos e cremos que algo novo virá sobre nós. Nós queremos te agradecer por esse tempo, Jesus. A minha oração é para que nós, como igreja, possamos estar seguindo a nuvem, a Tua direção, estarmos debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Que toda a glória, toda a honra seja Tua. Eu me escondo aos pés da Tua cruz. Eu não sou nada, eu sou apenas uma ferramenta, Jesus. E o trabalho pronto, aparece só o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida que me acompanhou aqui. Obrigado por cada um que vai me assistir. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.